Abramos as nossas Bíblias no livro de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo de número 2. Uma palavra bem conhecida da igreja. Mas a palavra do Senhor, irmãos, ela é um livro aberto que ela nunca para. E a cada dia que nós abrimos, a palavra do Senhor se renova na nossa vida. Aleluia. A palavra do Senhor, ela é viva. Ela é como uma planta que você coloca água, no outro dia ela brota uma folha. No outro dia ela brota outra folha. E quando você olha, a plantinha vai crescendo. A palavra do Senhor também é assim, ela vai se renovando. Aleluia. Marcos capítulo 2, do versículo 1 ao número 5 e depois do 11 ao 12. Todos acharam? Diga amém. Quem não achou, peça misericórdia. Diz assim a palavra do Senhor. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhe a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, o levado por 4 homens. Diga assim, por 4 homens. E podendo aproximar-se dele, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram um eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, deixaram um leito que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, diga assim, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Versículo de número 11 diz: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto que se admiravam todos e deram glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Vamos orar mais uma vez. Santo e glorioso Deus, nessa noite, Senhor, queremos colocar em Tuas mãos, ó Deus, essa palavra que foi lida, Senhor, conforme a Tua vontade. Que seja feito, Senhor, aqui nesta noite, tudo aquilo que o Senhor determinar. Que a palavra que saia da minha boca, Senhor, não venha de mim, mas que o Teu Espírito Santo possa falar à Tua igreja, meu Deus. Que eu venha diminuir, Senhor, como ser humano, como pessoa, mas que o Senhor venha crescer através dessa mensagem nesta noite. É a nossa oração em nome de Jesus. E a igreja diz: louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu sei que muitos já viram aqui esse texto, muitos já ouviram falar dos milagres do Senhor. Esse livro de Marcos, ele vem contando vários milagres que o Senhor vem operando. Primeiro ele vem falar de Jesus no deserto sendo tentado. Depois ele fala que Jesus escolheu alguns discípulos para andar com ele. Depois ele vem falando que Jesus foi para Galileia para lá pregar. Depois ele fala que Jesus voltou a Cafarnaum e que ele ensinava a palavra. Mas ele vem falar nesse capítulo 2 da cura de um paralítico em Cafarnaum. Meus irmãos, aqui o que Deus quer falar conosco é os milagres que Ele opera. Mas nessa noite nós vamos nos atender a prestar atenção nesses 4 homens que foram as moletas daquele paralítico. Se você ler a palavra do Senhor, diz que o homem era paralítico. O paralítico andava, irmãos? A palavra diz que o paralítico estava onde? Num leito. Significa dizer que ele não mexia perna, que ele não mexia mão, que ele estava ali sem força, sem ter nenhuma possibilidade de ouvir a palavra do Senhor. Mas a Bíblia não nos fala, mas ela descreve em palavras
que aquele homem ouviu falar das maravilhas que o Senhor tinha operado naquele lugar. A palavra diz, no capítulo anterior, que ouvia-se falar dos prodígios e maravilhas do Senhor. No capítulo 1, versículo 12, diz que ao cair da tarde do sol, trouxeram Jesus todos os enfermos e endemoniados. E ali Jesus curou muitos doentes e toda sorte de enfermidade. Também expeliu muitos demônios. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, pela fé, a Bíblia aqui não diz, mas eu acho que vou aqui falar com os irmãos, imaginar, como diz a palavra os sábios, conjecturar, né? Que é uma palavra bonita, mas conjecturar é nada mais do que imaginarmos. A palavra diz que Jesus estava ali pregando, que aquela casa não cabia mais ninguém, que estava lotada, mas que aquele homem, ao ouvir falar do que Jesus fazia, do que ele podia curar, ele procurou pessoas para levar ele até Jesus. Amém? Olhe para seu irmão e diga assim: se você está aqui hoje, foi porque alguém algum dia te chamou para ouvir falar de Jesus. Amém? Alguém, irmão, algum dia. Eu não sei aonde, porque eu não conheço a sua vida, pastor Paulo, mas eu sei que um dia alguém chegou para o Senhor e disse: vamos no culto, vamos numa oração, vamos ali no monte, vamos numa vigília, não importa onde foi, mas eu tenho certeza, irmão, que algum dia alguém se compadeceu de você e lhe fez o convite e lhe apresentou esse Deus Todo-Poderoso, que cura, que transforma, que tira demônio, que sara paralítico e que ainda realiza milagres. Aleluia. A igreja pensa, muitas igrejas, muitas pessoas aí fora pensam que Deus não opera mais, irmãos. Só que eles se esqueceram que o Jesus lá na cruz, ele ressuscitou. Ele está vivo e ele continua operando milagre na minha e na tua vida. Talvez você não tenha reparado, eu não sei de vocês, eu sei de mim. Mas se não fosse Jesus, nós não estaríamos aqui. Se ele não tivesse operado um milagre na minha e na tua vida, nós poderíamos estar num bar, nós poderíamos estar numa festa, nós poderíamos estar caído numa calçada, nós poderíamos estar na prostituição, nós poderíamos estar no charco do lodo podre, não é verdade, pastor? Mas porque Jesus ainda opera milagre, e onde ele opera a salvação, nós hoje estamos aqui diante do Senhor, glorificando e exaltando o nome dele. Aleluia. Estamos de pé, né? O povo que está na casa do Senhor, ele está de pé. Como o pastor disse, não pode não ter riqueza, mas é próspero na palavra do Senhor. Ele pode não ter nada financeiro, mas ele tem uma coisa que dinheiro não compra, é a salvação. Aleluia. Ele tem uma coisa que dinheiro não traz, que é felicidade. Aleluia. Já olhou para você hoje? Olhe para seu irmão e diz assim: como você é feliz com Cristo? Aleluia. Quem é feliz com Cristo aqui? Diga amém. Glória a Deus. Aleluia. Nós temos que nos alegrar, irmão, com pouco, porque o pouco com Deus é muito. Amém? Mas não fugindo da palavra, diz que aquele paralítico, aquele aleijado, aquela pessoa que não tinha forças próprias para ouvir, chegar lá, olhe bem, ele sabia que Jesus era a solução. Amém? Olhe para seu irmão e diz assim: Jesus é a solução para o teu problema. Diga para o outro: Jesus é a solução para o seu problema. Glória a Deus. E aquele paralítico, irmão, eu tenho certeza que ele tinha fé, que Jesus, aquele que ele tinha ouvido falar, ele podia fazer o impossível. Porque nós olhamos muitas vezes para um paralítico que a gente sabe que ali só a mão do Senhor. O médico, ele pode costurar, reformar, mas ele não pode fazer o paralítico muitas vezes voltar a andar. Amém? Mas Jesus pode. Glória a Deus. Você escutou? Jesus pode. Glória a Deus. E eu tenho certeza que ele juntou um irmão, juntou outro e pediu para que levassem ele naquele lugar. E o versículo
de número 3 diz que alguns foram com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. Nessa noite eu quero chamar a atenção de você para a atitude desses 4 homens. O milagre, irmão, Jesus fez. Mas Jesus operou o milagre pela atitude desses irmãos. Diga assim para o irmão: a tua atitude chama a atenção do Senhor. Tá fraco, irmão? Diga para o outro lado: a sua atitude chama a atenção do Senhor. E eu pergunto nessa noite a você: o que é que você tem feito para chamar a atenção do Senhor? Mas o que é que você tem feito para a sua vida ou para a vida do seu semelhante, para chamar a atenção do Senhor? Nós podemos observar que esses homens, eles foram os carregadores, né? Eles foram os ajudadores, o transporte que levou o paralítico até Jesus. E esses homens, eles foram, o que nós costumamos dizer, geralmente quando a gente vê um paralítico, a gente vê ele auxiliado por quê? Por moletas, né? Por alguma coisa que tente ajudar ele a se locomover. Irmãos, nessa palavra nós podemos observar. Quem sabe aqui, acho que todo mundo sabe o que é uma muleta. Quem sabe? A muleta, né, um negocinho de madeira que bota embaixo do braço, né, do ombro, e que geralmente apoia quando as pessoas estão com dificuldades. E a muleta, irmão, nada mais do que ela é um sustento que ajuda, que apoia, que ampara, um suporte. E nessa palavra aqui nós vemos que esses 4 irmãos, eles tiveram a atitude de ajudar aquele paralítico. Eles tiveram a atitude de levar, de amparar. E a atitude maior deles não só foi o translado até a casa onde Jesus estava. A atitude desses irmãos também foram a fé. Porque pela fé eles fizeram outra atitude. A palavra diz que quando chegaram lá, ninguém entrava. Estava muito lotado. E aqueles irmãos, eles podiam ter dito assim: olhe, venha cá, eu já lhe trouxe aqui, nós já carregamos você, agora chegou aqui, não tem mais nada o que fazer. Você está vendo que não depende de mim. A impossibilidade de entrar é grande, então você vai ficar aqui. Mas nós podemos ver que esses irmãos, eles não se contentaram com a adversidade, amém? Eles não se contentaram com a dificuldade e eles começaram a tomar outra atitude. Pelos olhos da fé, irmão, eu consigo imaginar que aqueles irmãos disseram: não, nós não viemos até aqui para ficar parado. Nós não demos essa viagem todinha para perder a viagem. Nós vamos fazer alguma coisa para você ver esse Jesus, aleluia. E eles começaram ali, através de outra atitude, planejar uma forma de colocar o paralítico diante de Jesus, amém? A palavra do Senhor diz que eles entraram, no versículo de número 4 ainda, descobriram um eirado no telhado. Um eirado era uma abertura naquela casa, e por ali eles desceram o paralítico até onde Jesus estava. A Bíblia não diz como foi que eles desceram, irmão, mas eu imagino que aqueles irmãos, eles foram atrás de corda, amém? Eles foram atrás de outras coisas, outros objetos para amarrar o paralítico, para que ele descesse, porque se descesse de qualquer jeito ele ia cair, né? Então as atitudes é o que faz a diferença diante do Senhor, amém? Diga a seu irmão: a sua atitude faz a diferença diante do Senhor. Amém? O que é que você tem feito de atitude diante do Senhor com o seu próximo? Já parou para pensar? Muitas vezes, irmãos, o comodismo, a vida da gente, a gente conhece a Jesus, é tão bom, né? Tão maravilhoso estar aqui na casa do Senhor, tão maravilhoso celebrar, mas a gente se esquece de ajudar o próximo. Não é verdade, pastor? Às vezes a gente sabe que o próximo precisa de nós, mas a gente espera que outra pessoa vá lá e faça o que cabe a mim e a você fazer. A nossa atitude. Muitas vezes nós dizemos assim: se eu não fizer, outra pessoa faz. Outra pessoa vem e ajuda.
É muito comum você estar na rua, uma pessoa está precisando atravessar a rua e você fica olhando, quem é que vai fazer? Você não, muitas vezes a gente quer fazer, mas espera que alguém faça. Não é verdade? E são essas atitudes, irmãos, que chamam a atenção do Senhor. A primeira coisa que eu queria que os irmãos pensassem nesse momento, nessa palavra, nessa atitude desses quatro irmãos que ajudaram o paralítico, é o amor que aqueles homens tiveram pelo próximo. Eles dispuseram o seu tempo, as suas forças para ajudar o próximo deles, que era o necessitado, era o paralítico. A segunda atitude que essa palavra nos mostra é a perseverança daqueles homens. Eles perseveraram, não se cansaram, viram a dificuldade, criaram formas de entrar na casa, criaram formas de que Jesus visse o paralítico, se compadecesse dele e o ajudasse. Amém? Quais são as formas que você tem feito nesta noite para ajudar o seu próximo, para que o seu próximo tenha a mesma prosperidade que você, para que o seu próximo desfrute da presença do Senhor como você desfruta? O que é que você tem tomado de atitude? Será que você tem pregado o Evangelho? Será que você tem dado bom testemunho? Será que você tem dito que Jesus é bom, que Ele salva, que Ele opera milagres? Qual é a atitude que você tem feito? Ou você só tem vindo para a igreja porque está muito bom, Jesus já me abençoou, eu já conheço a palavra, eu já conheço as bênçãos, as benesses do Senhor e já está tudo maravilhoso. A palavra do Senhor diz que Ele veio para quê? Para salvar. A palavra do Senhor diz que Ele é o bom pastor e deu a vida pelas suas ovelhas. E essas ovelhas é eu, é você, somos nós. E a palavra do Senhor diz que nós temos que ser imitadores de Cristo. E se Jesus, que é o Cristo, deu a vida, será que nossas atitudes estão dando a vida pelo nosso próximo? Será que a minha atitude e a sua tem ajudado o próximo a conhecer o Senhor? Será que as nossas atitudes, os nossos testemunhos elevam os nossos vizinhos a Cristo? Será que nós estamos apresentando a Jesus ao povo que está lá fora como? Minhas atitudes mostram esse Senhor que eu creio? Ou esse Senhor que eu creio só serve para mim, não serve para o drogado? Ou este Senhor que restaura a vida só serve para mim, não serve para o necessitado? O milagre é para todos. Agora nem todos conhecem Jesus. Amém? Aleluia, nem todos conhecem o poder de Jesus tem de restaurar. A palavra do Senhor diz que nós éramos o quê? Como lodo, como lama, sem valor, podres. Mas nos Salmos ela vai dizer que Jesus olhou para nós, se compadeceu de nós, nos tirou lá do lamaçal do pecado e pôs os nossos pés firmes na rocha. E esse Jesus que tira, que restaura, que salva vidas, ainda está disposto a salvar vidas aí fora. Aleluia. Mas Ele precisa da minha e da tua atitude pregando o Evangelho do Senhor. Este Jesus que salva está disposto a resgatar vidas lá fora. Mas Ele precisa de uma atitude de crentes como eu e você, para que se compadeça, para que se levante da cadeira e vá falar de Jesus lá fora. Ele precisa de pessoas com atitude como esses homens, que cheguem lá fora e digam: Jesus é bom, Jesus salva. Você está aqui na lama hoje, mas o Jesus que eu conheço pode te tirar, amém? Aí fora, irmão, tem paralíticos na fé. Muitas vezes nós só estamos aleijados só fisicamente, não. Nós paramos na fé, nós aleijamos, nós ficamos frios e vai endurecendo tudo, o coração, a mente. E quando olha, nós estamos lá, deitado num leito, impossibilitado de buscar. Mas é quando vem um crente, uma pessoa de atitude, que eu sei que nessa igreja do pastor Paulo tem, eu sei que na igreja do pastor Nena tem, eu sei que na minha igreja tem,
pessoas de atitude que chega lá fora e pega um aleijado espiritual e leva para a casa do Senhor, e lá ele tem a cura, amém? A cura não é eu e você que faz não, irmão. A cura só quem faz é o Senhor. Nós somos apenas o instrumento que tira de lá, do leito, e leva para ser curado. Se nós olhamos para o dia de hoje, irmãos, as pessoas, quantos paralíticos espirituais estão aí? Pessoas que já foram evangélicas, pessoas que já foram pastores, pessoas que já foram missionários, pessoas que já foram fervorosas, que já resgataram vidas e estão paradas, estão paralíticas, estão sem forças, precisando só que eu e você chegue lá e dê uma palavra, que eu e você chegue lá e faça uma atitude. Essas atitudes, irmão, não precisa só ir lá. Muitas vezes a nossa atitude é orar, é interceder, é clamar. Muitas vezes a nossa atitude é dar um abraço, dizer que aquela pessoa é importante, fazer ela se sentir amada por esse Deus. A sociedade pode não amar, mas Deus não escolhe cor, raça, vestes, roupas, trabalho, profissão. A palavra do Senhor diz que Ele nos ama a todos de maneira igual. Ele não faz acepção de pessoas. Ele não está preocupado quanto dinheiro você tem em casa. Ele não está preocupado qual é o carro que você tem. A palavra do Senhor diz que Ele não faz nenhuma acepção de pessoas. Significa dizer que eu e você, eu e o presidente, para Jesus nós somos iguais. Amém? E diante dessas atitudes, irmãos, nós podemos ver, não desistir do próximo é uma das mais belas atitudes que nós podemos ter. Amém? Não desista do seu próximo, ainda que aos seus olhos seja impossível. Porque se nós acreditássemos que o próximo não tem valor, as igrejas estavam vazias. Amém? Não havia salvação. Não é verdade, pastor? Se nós não acreditarmos no nosso próximo, se nós não amarmos, se nós não tomarmos uma atitude, eles não conhecerão o nosso Deus. Amém? E quem não conhece a Deus, a palavra diz o quê? Que não tem salvação. Não é verdade? E como nós iremos ajudar a salvar, a levar as pessoas à terra que mana leite e mel, se nós não a amamos, se nós não a queremos perto, se nós não tomamos nenhuma atitude para mudar? Muitas vezes você vê uma pessoa com fome, você passa e diz: eita, aquele mendigo está com fome, mas vai embora e não toma nenhuma atitude, e ele continua com fome. E sua atitude poderia mudar a vida dele naquela noite. Amém? Sua atitude poderia levar a ele uma paz, uma valorização. Ele ia se sentir amado. Porque você sabe o que é você ter necessidade de comer e não ter onde comer? Às vezes a palavra do Senhor que mais salva, a maior forma de demonstrar o amor pelo próximo, não é só pregando não, é você o ajudando com o simples, com o alimento. É você ajudando com a palavra, é você ajudando com um abraço, é você fazendo aquela pessoa ver que ele é importante na sociedade. Eu tenho certeza, irmãos, que aquele paralítico ele era apontado. Eu tenho certeza que aquele paralítico era excluído, mas não teve coisa melhor de que ele ter sido sarado, curado, e as pessoas possam ver que ele foi sarado por Jesus, mas ele teve ajuda. No livro de João 5, na passagem do paralítico do tanque de Betesda, ele diz, Jesus pergunta a ele: o que queres que eu te faça? E ele diz: eu quero ser curado, mas não tem quem me jogue lá no tanque. Veja só, ele queria ser curado, mas não tinha quem o auxiliasse. Diferente deste paralítico aqui, que ele tinha pessoas, ele tinha irmãos, colegas que tinham atitude, e que esta atitude levou ele diante do Senhor e houve restauração na vida dele. Amém? Para que haja restauração na vida daqueles que estão aí fora, na tua família, na tua casa, no teu trabalho, precisa de uma atitude tua. Amém? A melhor pregação que pode ser feita, a melhor missão é você pregar o evangelho perto de você. Às vezes as pessoas pensam que só
o evangelho só é pregado quando vai para a África, né, pastor? Quando vai para um lugar bem distante. O evangelho ele é pregado quando você chega na casa do seu irmão, do seu parente, da sua família e diz: olha, Jesus é bom, Ele sara, liberta, Ele faz o impossível. Eu estava passando dificuldade e Jesus me ajudou. Essa é a melhor pregação do evangelho. A melhor pregação é quando você olha para um irmão que ninguém dava nada, que ele estava perdido nas drogas, na bebida, e uma pessoa chega para ele com atitude, leva ele para a casa do Senhor, e lá a salvação, a restauração. E essa é a melhor pregação. É o povo olhar para aquele irmão e dizer: Jesus é na vida dele. Quem foi que fez aquilo? Quem curou? Jesus. Quem foi que transformou o bêbado? Jesus. Quem foi que tirou o drogado? Jesus. Isso é a melhor pregação. É a melhor atitude que um irmão possa ter para com o outro, de provar o amor próximo, é apresentar Jesus a ele. Amém? Em Mateus 23, 39, 22, no versículo 39, diz que amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como é que você ama o seu próximo como a si mesmo, se você vê ele lá caído e você não ajuda? Se você ama igual a você mesmo, se fosse você caído, você queria que alguém lhe ajudasse. Então não posso dizer que eu amo o meu próximo se eu não tenho nenhuma atitude para ajudá-lo. Eu não posso dizer que eu ajudo o pastor Paulo se eu não estou com ele, com atitude, realizando e ajudando ele. Então, o amor ao próximo, ele vai muito além da ajuda material, ele vai muito além da ajuda financeira, ele vai muito além da provisão, mas ele vai em você se colocar no lugar dele, aleluia, e fazer o que você queria que fizessem por você, amém? Gálatas 6, no capítulo 6, quem quiser abrir aí, no versículo de número 2, diz assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. No mesmo capítulo 6, versículo 10, diz que enquanto estivermos a oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da fé, amém? Aí nesta noite, essa palavra ela vem nos chamar a atenção para que atitude você tem feito para o reino do Senhor. Pela nossa palavra aqui, a atitude desses 4 homens, eles trouxeram uma cura na vida do paralítico, uma restauração. O versículo de número 12 diz que o mesmo levantou-se e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se da vista de todos, e todos se admiraram e viram a glória de Deus, dizendo: jamais coisas assim nós vimos, amém. E tua atitude tem feito o que, irmão? Tem glorificado o nome do Senhor? Porque eu creio que quando este paralítico ele chegou em Cafarnaum andando, aleluia, o testemunho dele foi dizer que Jesus curou, que foi Jesus Cristo que estava pregando na casa de Simão, que aquele homem desceu, que aqueles amigos ajudaram e que Jesus face a face o curou. Aleluia. E a sua atitude tem levado cura a alguém? A sua atitude tem levado restauração na vida de alguém? A sua atitude tem levado alguém a conhecer a esse Jesus? Aleluia. Nós temos que mudar as nossas técnicas, irmãos. Se não está dando certo de um jeito, vai do outro. Faz como aqueles homens. Se não dá para entrar pela porta, tenta pela janela. Se não dá pela janela, vai pelo quintal. Se não der pelo quintal, vai pelo telhado. Mas apresenta a Jesus Cristo às pessoas. Amém? Está cheio de vidas aí, irmãos, precisando ouvir falar de Deus. Tem pessoas depressivas. Tem pessoas cheias de demônios, de espíritos malignos. Tem pessoas precisando de curas, de libertações espirituais. E nós estamos de braços atados, muitas vezes. As almas estão perecendo, pastor. E muitas vezes o que as almas precisam é de uma atitude minha e sua para fazer a diferença na vida deles.
É uma atitude simples. Tem gente que não sabe, mas às vezes você diz para uma pessoa: Jesus te ama e eu também. Você não sabe o impacto que essa frase tem na vida daquele que está depressivo, que está abandonado, que está triste, que está passando pelo problema. Muitas vezes ele está se sentindo rejeitado, humilhado, sem forças. Mas quando ele escuta alguém dizer: Jesus te ama e eu também, a vida dele naquele dia é transformada. Então, irmãos, nessa noite foi isso que o Senhor colocou no meu coração. Amém? E que os irmãos possam sair daqui firmes, que nós precisamos ser ajudadores na vida dos irmãos.